Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos aqui novamente juntos para cultuarmos ao Senhor, como também ouvirmos a sua voz. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nesta hora, Pai, nós te agradecemos pela nossa salvação, te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo teu fortalecimento. E te pedimos, Pai, que o Senhor Deus esteja a ministrar aos nossos corações a tua vontade. Fala a cada um de nós nesta hora. É no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 30, veremos do versículo 1 ao versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a armas. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam os lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as córcoras de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quando o Egito vão, é inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabároa, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis, profetizam-nos ilusões. Desvia-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do olheiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar a água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a nossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão vossos perseguidores. 1000 homens fugirão
pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte, e como estandarte no outeiro. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quanto te desviares para a direita e quanto te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançai-as fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a sua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pá, a forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e corrente de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como o do sol, e do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Quando nós vamos a um determinado lugar, o que mais desejamos é chegarmos a este lugar de forma segura, principalmente quando nós desconhecemos o lugar para onde nós precisamos chegar. Por isso nós ficamos atentos a todas as informações que estão à nossa disposição. Todas elas, seja através das sinalizações nas placas, seja através dos avisos no GPS, cada informação desta nos dará condição de nós caminharmos da melhor forma segura e termos o sentimento de uma verdadeira segurança, para que não possamos errar o caminho. A vida também é assim. Nós estamos no caminho da vida, no caminho da existência. E somos constantemente desafiados a vivermos determinadas circunstâncias que surgem em determinados momentos dessa nossa caminhada. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós somos desafiados por situações diferentes, situações que nós não esperamos. E diante dessas situações, precisamos tomar determinadas decisões, precisamos fazer escolhas. Por isso, é necessário
estarmos sempre atentos àquilo que Deus fala às nossas vidas. As informações que o Senhor nos passa é para nos dar segurança. Desta forma, nós poderemos caminhar fundamentados no lugar certo. A caminhada com Cristo não é uma caminhada de facilidades. A caminhada com Cristo, do crente que é fiel, é uma caminhada que todos os dias nós enfrentamos determinados desafios. Somos desafiados, sim, constantemente. E quando nós somos desafiados, somos para colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Eu e você fazemos parte da Igreja de Cristo. Fazemos parte do povo de Deus. Fomos escolhidos na eternidade para sermos salvos. Já ouvimos várias pregações em toda a nossa vida. Já participamos de vários estudos que têm como principal objetivo conhecer mais a palavra de Deus. Somos frequentadores da escola bíblica dominical. Entendemos a importância de conhecermos cada vez mais aquilo que é a palavra. E tudo isso sabemos que ao conhecermos o fundamento de uma vida segura, que é a palavra de Deus, vamos cada vez mais nos tornando mais parecido com Cristo e caminhamos da melhor forma possível. O conhecimento, irmãos, da palavra de Deus e a sua praticidade sempre nos dará segurança. A palavra de Deus é uma manifestação do amor dele para com a minha vida. Deus, quando coloca a sua palavra e nos dá o privilégio de conhecermos, não é simplesmente uma questão de um conhecimento teórico, mas ao buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, Deus está nos dando a oportunidade de termos um relacionamento com Ele, onde Ele fala aos nossos corações, onde Ele ministra sobre as nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Conhecendo a palavra de Deus, temos a possibilidade de escolhermos aquilo que é certo no padrão de Deus e não no padrão do homem. Obedecer à voz de Deus sempre irá nos direcionar para uma vida de felicidade, para uma vida próspera, para uma vida segura. Mas desobedecer aquilo que a palavra de Deus traz para nós irá nos proporcionar grandes prejuízos. Por isso, a palavra ela continua sendo um dos principais fundamentos da igreja, um dos principais fundamentos da vida cristã. Por isso, nesta hora, nós queríamos meditar sobre o tema a palavra de Deus, o fundamento para uma vida segura. Em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos sobre a necessidade de confiarmos em Deus. Olha bem o que nos diz o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação,
para acrescentarem pecado sobre pecado. Neste contexto, os moradores de Jerusalém estão sofrendo opressão por parte dos assírios. E eles entendem que a única forma de se livrar desta situação é buscar ajuda no Egito, mesmo que essa busca seja algo que desagrade completamente a Deus. Este plano, por parte dos judeus, dos israelitas, é completamente contrário à vontade do Senhor. Isso acrescenta ao povo pecado sobre pecado, porque Deus está mostrando ao povo aquilo que o povo deve realizar, aquilo que o povo deve fazer, mas o povo escolhe menosprezar aquilo que é falado da parte de Deus e continuar vivendo o seu próprio propósito, viver aquilo que estava nos seus próprios corações. Mesmo que o Egito seja uma nação poderosa, não poderá livrar os moradores de Jerusalém. Os líderes do povo de Deus, daquela nação que se encontrava afastado daquilo que era o propósito de Deus, eles estão reunidos para buscar ajuda em uma nação que era considerada também poderosa. Mas a aliança com o Egito só trará fracassos. Todo esforço em buscar o fortalecimento nos egípcios trará aquelas pessoas nenhum resultado. Todo esforço deles serão inúteis. O Egito não tem força para enfrentar os assírios. O texto nos fala que o Egito é Gabarola, que significa cheio de arrogância, mas não tem poder. Assim como o povo de Jerusalém, algumas vezes, quando nos encontramos em determinadas dificuldades, nos desesperamos e não estamos atentos àquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, e deixamos de confiar naquilo que verdadeiramente pode nos trazer a solução certa. Aquilo que nós precisamos vai vir da resposta de Deus às nossas realidades. Quando buscamos soluções no nosso próprio coração, entristecemos o nosso Deus. Seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, seja qual for as escolhas que nós precisamos fazer, seja qual for as decisões que nós precisamos tomar, em primeiro lugar, aquilo que é mais necessário é ouvirmos a voz do Senhor. Vivemos num tempo onde muitos têm decidido fazer escolhas, têm decidido resolver determinadas situações que parecem impossíveis, sem buscar, sem dar a importância devida à voz de Deus. Parece que aquilo que é mais urgente é agir, buscar e ouvir
e confiar em Deus parece não ser tão importante. Por isso, irmãos, por muitas vezes, nós confiamos no nosso próprio coração, nós escolhemos determinados caminhos que estão fundamentados na capacidade humana. Vamos estar atentos, irmãos. Vamos estar atentos àquilo que Deus tem falado conosco no nosso tempo. Antes de tomarmos as decisões mais importantes das nossas vidas, vamos ouvir aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Vamos confiar em Deus. Não vamos confiar no braço humano, não vamos confiar nas possibilidades, não vamos confiar na nossa capacidade, no nosso mérito, mesmo que isso pareça a melhor decisão. Deus honra aqueles que ouvem a sua voz e colocam a sua palavra em prática porque confiam nele. A obediência à palavra sempre nos trará bênçãos que vêm do céu. Em segundo lugar, irmãos, é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus a ponto de colocá-la em prática. O versículo 8 nos diz o seguinte: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve no livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Deus decide registrar o seu descontentamento com aquele povo. O povo prefere ouvir mentiras do que a sua palavra. A palavra de Deus, ela sempre confronta o pecado. Isto incomoda aquele povo que estava afastado do Senhor. A palavra de Deus, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, ela sempre vai buscar a transformação necessária em determinadas áreas da nossa vida. Aquele povo tinha prazer em ouvir aquilo que era falso. Eles rejeitavam o alimento sólido. Eles rejeitavam a possibilidade de sair de uma situação difícil. Tudo isso porque estavam presos em seus próprios prazeres e em seus próprios desejos. A vida deles estava como um muro defeituoso que a qualquer momento irá ruir, irá cair. E é interessante nós percebermos que esse povo, ele desconsiderou o conselho de Deus. Este povo, ele menosprezou aquilo que era mais importante. Tudo isso porque eles não queriam abandonar os seus projetos. Decidiram ir por um caminho que não era aquele apresentado por Deus. Por isso eles sofreram. Por isso a sua terra foi invadida e destruída pelos seus inimigos. Os profetas de Deus foram levantados naquela época e são levantados na atualidade para demonstrar que as atitudes do povo trariam consequência. Mas aquele povo escolheu dizer não aos profetas que ministravam a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nos nossos dias a palavra de Deus também tem sido pregada. E a palavra de Deus ela tem sido ministrada de acordo com as necessidades que nós estamos vivendo. A vontade de Deus ela tem sido anunciada. O verdadeiro ensino cristão
ele tem sido transmitido. A palavra sempre irá nos confrontar para mudarmos determinadas atitudes, determinadas palavras, determinados pensamentos. Ela sempre irá nos mostrar aquilo que nós precisamos deixar para trás. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando lemos esta palavra, a realidade da vida nos é mostrada. O desejo de Deus é que vivamos uma vida bem-aventurada. Deus nos deixou a sua palavra como meio de graça, um favor que nós não merecemos. Mas para vivermos no mundo onde o principal fundamento tem sido o pecado, Ele nos mostrou que através da sua palavra nós podemos ter aqui uma vida boa. Por isso, a verdadeira espiritualidade vem com o conhecimento e a praticidade da palavra de Deus. Sempre é necessário estarmos atentos ao conhecimento desta palavra, mas não somente a este conhecimento, mas colocar esta palavra em prática dentro do meu lar, no meu trabalho. Sim, lá no meu bairro, nos meus relacionamentos, para que eu possa sempre ter uma vida melhor e viver de Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós. Em meio às tribulações e dificuldades, somente Deus pode nos dar a direção certa para vencermos. A palavra é o fundamento para a vida segura, porque é manifestação do amor de Deus. E quando nós estamos atentos àquilo que Deus fala e colocamos em prática, confiando nele, seja qual for a realidade que estejamos vivendo, nós vamos sair vencedores. Em terceiro e último lugar, irmãos, podemos viver as promessas de felicidade da parte de Deus. O versículo 18 nos diz o seguinte: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. O desejo de Deus é que seus filhos sempre estejam perto dele. O desejo de Deus é que mesmo que em determinadas situações, circunstâncias da vida, quando os filhos dele se afastam, o desejo é que esses mesmos filhos se voltem para ele e provem da misericórdia que ele tem para conosco e o poder que ele tem para nos restaurar. Quando nos voltamos para Deus, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, Ele sempre cuida de nós. Uma promessa confortadora é que os mestres, neste período, os verdadeiros mestres, não se apartaram de Israel. Ainda havia esperança. O povo de Deus sempre necessitou e sempre irá necessitar do verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino é aquele que faz a diferença. É aquele que causa impacto no meu coração, no teu coração. É aquele que vai moldando, vai transformando a nossa mente e nos mostra cada vez mais a importância de estarmos comprometidos com Deus através da sua palavra e através de uma vida constante de oração. O verdadeiro ensino muda completamente, irmãos, as nossas existências. Muda porque a palavra de Deus é a voz do Senhor
nos mostrando como nós podemos viver neste mundo. O povo, sem o ensino verdadeiro, fica à sorte das mais variáveis heresias. O verdadeiro ensino nos traz esperança. Se nós estudamos a palavra de Deus, se nós buscamos na palavra de Deus a resposta certa para aquilo que nós estamos vivendo agora, este ensino trará fortalecimento, esperança, acreditar que nós viveremos dias melhores. Deus nos prepara pela sua palavra para nós enfrentarmos os dias difíceis, mas também para nós vivermos aquilo que Ele tem de melhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele que nos conduz a abandonarmos os nossos ídolos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas é deixado para trás. Sem o poder de Deus, nós não iremos conseguir. Só no Senhor Jesus Cristo é que nós temos a condição de vivermos o melhor que a vida tem para nos dar. Quando nós valorizamos a voz de Deus, uma vida abundante não é simplesmente ilusão, mas uma vida abundante é uma realidade. O texto nos mostra, irmãos, que as bênçãos terrenas do Senhor para Israel serão vistas a cada dia. A cura não será apenas espiritual, mas Deus curará a terra e haverá abundância de alimentos, animais e fontes d'água. Isso nos mostra que a felicidade é algo que o Filho de Deus, que eu e você, podemos viver constantemente. Existem pessoas no nosso tempo que mesmo que estejam na igreja, mesmo que tenha confessado Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, tem uma vida infeliz. Mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é a felicidade. E esta felicidade, ela é possível, porque o Senhor sempre irá nos aconselhar, nos mostrar aonde nós devemos pisar, o qual caminho nós devemos andar e nos fortalecer para não desistirmos. Para nós concluirmos, irmãos, precisamos citar algumas lições desse texto do capítulo 30 de Isaías. A primeira lição é que precisamos colocar sempre as nossas vidas diante do altar de Deus. Isso ocorre quando nós oramos. É necessário, irmãos, sempre colocarmos a Deus, através da oração, tudo aquilo que está acontecendo conosco. Tudo. As coisas mais simples, como também as coisas mais difíceis. Deus deseja fazer parte do todo da nossa vida. Vamos deixar Ele fazer parte. Vamos ouvir a sua voz. Vamos ouvir a sua palavra. A segunda lição é que precisamos conhecer a palavra de Deus. Como fazemos isso? Precisamos criar mecanismos que nos ajudem nesta tarefa. Separar um tempo todos os dias, 10, 15, 20 minutos, para lermos a palavra do Senhor. Uma das maiores desculpas do nosso tempo é que não temos tempo. Mas a realidade é que nós temos tempo. Só que nós não consideramos, por muitas vezes, a leitura da palavra de Deus como sendo prioridade. E ela precisa ser
prioridade. Quando nós vemos também a igreja, vamos estar atentos àquilo que Deus está falando através dos pregadores da sua casa, através dos seus profetas do nosso tempo. Porque Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos ajudar nas nossas decisões. E lermos a sua palavra é uma das mais importantes decisões que nós precisamos sempre tomar, todos os dias. Porque ao conhecermos a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar a tomarmos outras decisões, a escolhermos da melhor forma, fazermos as escolhas certas. E a terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que nós podemos viver uma verdadeira felicidade. Isso porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. E também nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também nos diz que nós podemos viver uma vida abundante. Por isso, irmãos, vamos sempre obedecer a sua voz. Quantas vitórias nós já alcançamos na vida por colocarmos a palavra de Deus em prática? Quantas situações que pareciam impossíveis, nós encontramos a solução em Cristo. Seja qual for a área da vida, família, trabalho, namoro, estudo ou outras áreas, Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado ao nosso coração. Temos confiado em Deus? Temos colocado em prática? Porque quando consideramos a palavra do Senhor como sendo um fundamento para vivermos uma vida segura, tudo isso faz uma grande diferença. Que Deus continue a nos dar corações sábios de acordo com a sua palavra. Que nos dê sempre a sensibilidade para nós ouvirmos a sua voz e a coragem necessária para sempre colocarmos a sua palavra como sendo praticidade de vida. Que Deus nos abençoe. Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. O Senhor Deus fala ao nosso coração, o Senhor Deus ministra sobre as nossas vidas. O Senhor Deus sempre tem a resposta certa para tudo que estejamos vivendo. Sim, Pai. Nosso momento, Deus, do século 21, momento, Pai, de pandemia, momento, Deus, de Covid-19, a tua palavra continua sendo, Pai, aquela que tem a única resposta certa. Por isso, Deus, continue a despertar em nossos corações o desejo, Pai, de conhecer cada vez mais a tua palavra. Que teu Santo Espírito continue, Deus, a nos capacitar como igreja para entendermos as verdades eternas que o Senhor Deus deixou nela para cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pelo teu carinho. Porque quando nós colocamos sempre, Pai, a tua palavra, quando nós seguimos o teu conselho, quando nós decidimos confiarmos em ti, as coisas nas nossas vidas acontecem. Muito obrigado. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Ó Senhor, quero contemplar o teu poder e a tua glória no teu santuário. Tu és santo, Senhor.
doce estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce estar, que doce estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, essa melodia angélica. Ele é santo, santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angélica. Que doce estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Ele é santo, santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angélica. Ele é santo, santo. Ele é santo, meu coração se une nessa melodia angélica. Santo, meu coração se une nessa melodia angélica. Meu coração se une nessa melodia angélica. Nessa melodia angélica, nessa melodia angélica, oh, nessa melodia angélica.